desesperado, já fiquei aflito, nunca falei para mais pessoas, mas tem que obedecer, então estou aqui, né? Eu peço que peguem leve comigo, vou gaguejar, vou travar. Enfim, irmãos, hoje quero meditar com os irmãos rapidamente sobre a carta de Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. Peço que os irmãos abram Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Acharam? Hein? Vamos lá. Então vamos lá. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico e riquíssimo, e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E apesar no verso 22, no dizer que essa carta é para as igrejas, eu quero que essa noite a gente entenda e leia essa carta como para a igreja de Creia de Biguaçu, como a carta para a família Jacques, ou para o Felipe, para cada um individualmente. Então, antes de tudo, vamos orar. Senhor, faça com que todos aqui, Senhor, saiam mais cheios do que quando entraram, Pai. Faça com que o Senhor fale comigo, Senhor, e faça com que tudo que sai da minha boca seja aquilo que é da sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando Jesus escreve para a igreja de Laodiceia, ele fala quando há um contexto onde Laodiceia era uma igreja muito grande. Não, era uma cidade muito grande e rica. Laodiceia era rica, desenvolvida, mas não havia poços, não havia poço de água. E ela ficava entre duas cidades, Colossos e Hierápolis. Colossos era conhecido pelas suas águas, quando que saía águas termais, águas quentes. E Hierápolis conhecida pela sua água fria, muito fresca. Só que, como Laodiceia não havia poços, eles puxavam arquedutos, ligando as águas das cidades para chegar até Laodiceia. Só que esse percurso era cerca de 8 quilômetros. Da água de Colossos até chegar em Laodiceia, ela já esfriou e chegou morna. A água de Hierápolis até chegar em Laodiceia já esquentou e ficou morna. Então, quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia, ele usa todo o contexto para que aquele povo entendesse. Enfim. Mas qual que era o pecado de Laodiceia? Qual o pecado do morno? Qual que é o pecado? Nas outras cartas que Jesus escreve para as outras igrejas, em Apocalipse, nenhuma carta Jesus fala que queria vomitar o povo. Nenhuma carta. A cidade de Pérgamo
eles seguiam os ensinamentos de Balaão. Eles comiam comida sacrificada aos demônios. Em vez de acabar o culto e eles fazerem junta-panelas, igual a gente faz, eles faziam junta-panelas de comida sacrificadas aos demônios. Então, como que Deus não quis vomitar eles? Eles faziam festas em que eles idolatravam Baal. A cidade de Tiatira, eles seguiam Jezabel. Jezabel influenciava quem ia nessa igreja e influenciava para eles cometerem imoralidade sexual. E por que Jesus não quis vomitar eles também? Não faz sentido, né? Fazendo essa pergunta, qual que era o pecado de Laodiceia? O pecado deles era a intensidade. Eles não eram nem intensamente frios e nem intensamente quentes. E, irmãos, o que eu acho, o que o diabo mais quer fazer, o que ele mais trabalha, é para fazer com que a gente fique na monidão e fazer com que nós vivemos uma vida cômoda, onde a gente não veja motivo para sair dessa vida. Esse é o ruim, e é inevitável que nós criemos. E é inevitável que nós criemos uma zona de conforto, onde a gente não tem que mudar convívios, a gente não tem que mudar atitudes, formas de falar, onde a gente não tem que mudar nada. É inevitável. Se a gente não lutar contra a nossa carne, é inevitável que a gente vá criar uma zona de conforto e vai ficar nela. Em 2 Crônicas 25, verso do 1 ao 2, se os irmãos quiserem abrir, mas lá fala sobre o rei Amazias. Lá diz: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém. Prestem atenção. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Como que ele faz algo que é justo ao Senhor, mas não de todo o coração? Né? Então, que essa frase não seja algo que vai estar escrito, por exemplo, na minha lápide, quando eu morrer, que eu, o Felipe, foi alguém que foi justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Que a nossa igreja, que o slogan da nossa igreja não seja o slogan assim: a Igreja Batista de Biguaçu foi uma igreja que foi justa aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração, ou talvez não intensamente. Amazias não fez de todo o coração, porque ele não fez com o coração intensamente quente, e sim com o coração morno. Em Mateus 7, do 22 ao 23, diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês praticam a iniquidade. Irmãos, como que a gente vai fazer milagres? Como que a gente vai curar um enfermo, profetizar em nome de Deus, e depois no fim, no juízo final, Deus vai lá e nos diz que não nos conhece? É muito forte. Então, esses tempos lá em casa, eu estava refletindo e me veio um exemplo muito claro que traz isso. O chuveiro, gente, vocês sabem que todos os chuveiros, eles vêm com um dosador, que faz com que todo o fluxo de água não caia direto no box, né? Todo chuveiro vem com isso. Lá em casa, o chuveiro o meu chuveiro, ele estava com água muito fraca por causa do dosador, e fazia com que a gente não tomasse um banho bom, um banho relaxante, porque tinha o dosador que dosava. Entende? Então,
Deus me trouxe esse exemplo porque muitas vezes a gente está sendo o chuveiro com o dosador. E esse dosador nos faz não ser tão quentes quanto Deus realmente quer. Muitas vezes Deus tem todo aquele fluxo de água para a gente. Muitas vezes Ele quer derramar tudo, mas a gente acaba deixando o dosador impedir o fluxo intenso da água. E acaba que a gente se molha um pouquinho, mas não se molha o que Deus quer que a gente se molhe. Então quando Deus chama a atenção da igreja de Laodiceia, Ele fala tanto comigo quanto com vocês e tanto com toda a igreja como um todo. Mas, e o que a gente tem que fazer para não ser morno? Eu separei 2 pontos que eu achei mais importantes para a gente deixar de ser morno ou não vir a ser morno. E o primeiro é: temos que ser bacon no meio dos chuchus. Não sei se vocês entenderam, mas eu vou explicar. Numa comida, quando a gente vai fazer e bota o chuchu, a maioria das vezes o chuchu vai se misturar com o sabor de toda a comida. Entende? Agora, se a gente vai lá e coloca o bacon, só o cheiro que sobe já é diferente. Já dá uma total diferença na comida. Então, a gente não pode ser o bacon, ou o chuchu, a gente tem que ser o bacon. E uma frase que o meu sogro veio aqui e pregou sobre é que a gente tem que ser o pingo gelado no chuveiro de cada pessoa. Aquele pingo que cai nas costas e a gente olha assim pra cima, sabe? A gente tem que ser esse pingo no chuveiro das pessoas. A gente tem que ser aquele pingo gelado que faz as pessoas olharem pra cima e ver a Deus. Entende? Então esse é o primeiro ponto. O segundo e último ponto é que a gente deve buscar a Deus de todo o coração e a gente deve ser aquela criança animada, aquela criança chata que fica pedindo para o pai um pirulito e o pai não dá, mas aí ela vai lá e continua pedindo: pai, me dá o pirulito, pai, me dá o pirulito. E eu creio que a gente tem que ser igual com Deus. A gente tem que chegar para Deus: Senhor, me mostra o Senhor, me faz viver coisas sobrenaturais, me dá acesso àquilo que eu não tenho ainda. Senhor, me deixa ser íntimo do Senhor, me deixa sentir aquilo que talvez outras pessoas sintam e eu não sinto. E fazendo isso, a gente já deixa de ser mono, entende? Então hoje foi isso. Quero orar para finalizar e depois passar para ele de novo. Senhor, estou diante da tua igreja, Pai, e eu te peço, Senhor, para que, por mais curta que essa palavra tenha sido, ela tenha entrado no ouvido de cada um, Pai, e que ela faça a diferença primeiro em mim, Pai, primeiro em mim e depois nas outras pessoas, Senhor, na tua igreja, Pai. Não deixa com que a gente saia daqui mono, Pai. Nos faça viver uma vida intensamente quente, Deus. Não nos deixe entrar na mornidão. Não nos deixe, Senhor. A gente te pede isso, Senhor. Eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.